Você já imaginou ser invisível para o mundo, até o dia em que alguém finalmente te enxerga de verdade? Já pensou em como uma vida inteira pode mudar quando alguém olha para você não pelo que você tem, mas por quem você é? Essa é uma daquelas histórias que começam silenciosas, quase imperceptíveis, mas que crescem até virar algo impossível de ignorar. Uma história de humilhação, superação, fé e reviravolta. Daquelas que mexem com quem assiste, porque no fundo, todo mundo já se sentiu pequeno demais em algum momento da vida. Ela era apenas a faxineira, invisível para a maioria. Uma mulher simples, de passos discretos, olhar cansado, mãos marcadas pelo trabalho duro e um coração acostumado a engolir a dor em silêncio. Ninguém perguntava seu nome, ninguém queria saber sua história. Ela limpava, organizava, saía de fininho, como se não existisse. Mas dentro dela existia um mundo inteiro de força, fé e dignidade que ninguém parecia enxergar. Até que um dia, tudo mudou. O que começa como mais uma jornada comum de trabalho acaba se transformando em um choque de destinos. Uma mulher desacreditada, um ambiente de luxo que não lhe pertence e um olhar inesperado que enxerga além da aparência. E é exatamente nesse contraste que a história começa a ganhar forma. Porque às vezes é no lugar onde menos se espera que a vida resolve virar tudo de cabeça para baixo. Essa não é apenas uma história sobre riqueza ou status. É sobre injustiça, sobre ser julgada pela aparência, sobre ser diminuída por quem acredita que dinheiro define valor. É sobre a dor silenciosa de quem trabalha duro e ainda assim é tratada como invisível. Mas também é sobre algo muito maior. O momento em que alguém finalmente enxerga aquilo que ninguém mais viu. A força, a dignidade, a verdade que existe por trás de um uniforme simples. Ao longo dessa história, você vai perceber que o destino tem suas próprias formas de surpreender, que às vezes a maior reviravolta não vem com luxo ou poder, mas com reconhecimento, respeito e humanidade. E quando isso acontece, nada mais volta a ser como antes. Se você já se sentiu pequeno diante do mundo, se já foi julgado sem ser conhecido, se já sentiu que ninguém enxergava seu valor, essa história é para você. Fique comigo até o final, porque cada detalhe importa, e o que vem a seguir vai tocar em feridas, curar dores e talvez mudar a forma como você vê as pessoas ao seu redor. E antes de continuar, eu te faço um convite especial. Se essa história já tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Aqui a gente conta histórias que emocionam, que ensinam e que fazem a gente refletir. E aproveita para deixar nos comentários se você já se sentiu invisível alguma vez. Sua história pode inspirar outras pessoas também. Agora respira fundo. Porque o que vem a seguir é o começo de uma jornada que vai mexer com tudo o que você acredita sobre valor, destino e amor. Ela acordava antes do sol nascer, quando a cidade ainda estava silenciosa, e os sonhos das outras pessoas pareciam mais importantes do que a própria realidade dela. O despertador tocava baixo, quase tímido, e ela se levantava sem reclamar, mesmo com o corpo pedindo mais alguns minutos de descanso. Aquele cansaço não era apenas físico, era o peso de uma vida inteira, tentando provar que merecia existir, que merecia respeito, que tinha valor. Ninguém via, mas ela carregava tudo isso no olhar, enquanto prendia o cabelo num coque simples e vestia o uniforme já um pouco gasto, passado com cuidado na noite anterior. Todos os dias eram parecidos, ônibus cheio, olhares que passavam por ela como se fosse invisível, pessoas que nunca aprenderam a enxergar quem limpa o chão que elas pisam. Ela entrava em casas grandes, silenciosas, impecáveis, onde tudo brilhava, menos as relações humanas. Ali ela não era chamada pelo nome, era a moça, a faxineira, aquela ali. E mesmo assim, fazia questão de fazer tudo com dignidade.
Limpava cada canto como se estivesse cuidando do próprio lar. Não porque alguém mandava, mas porque dentro dela existia um senso de responsabilidade que ninguém tinha conseguido arrancar, apesar das humilhações silenciosas do dia a dia. Enquanto esfregava o chão, ela pensava na vida que sonhava construir. Não queria luxo, nem aplausos. Queria estabilidade, respeito, um futuro em que não precisasse escolher entre pagar uma conta ou comer. À noite, depois de um dia inteiro em pé, ela trocava o uniforme por roupas simples e seguia para a faculdade. Sentava no fundo da sala, cansada, mas atenta. Anotava tudo, mesmo com as mãos doendo, porque acreditava que aquele esforço era o único caminho para mudar o próprio destino. Muitos a olhavam com estranhamento, uma faxineira estudando administração, como se aquilo fosse um erro, como se ela estivesse ocupando um espaço que não lhe pertencia. Mas ela seguia, sempre seguiu. Cada página virada, cada aula assistida. Era uma pequena vitória contra um mundo que insistia em colocá-la no lugar de invisível. E ainda assim, mesmo cercada de gente, ela se sentia sozinha. Ninguém perguntava como tinha sido seu dia. Ninguém percebia quando seus olhos estavam mais cansados que o normal. Era como se sua existência fosse apenas funcional, útil até o momento em que deixasse de servir. Havia dias em que o peso era maior. Dias em que ela se perguntava se todo aquele esforço valia a pena. Se algum dia alguém iria enxergar além do uniforme, além da função, além do rótulo. Mas, mesmo nesses momentos, algo dentro dela se recusava a desistir. Talvez fosse orgulho, talvez fosse fé, ou talvez fosse apenas a certeza silenciosa de que sua história ainda não tinha sido escrita por completo. E enquanto o mundo passava apressado ao redor, ela seguia ali, discreta, determinada, carregando sonhos nos ombros cansados. Mal sabia que aquele cenário, aparentemente imutável, estava prestes a ser abalado, que o destino silencioso como ela já se movia nos bastidores, e que muito em breve alguém pisaria naquele mesmo chão, não para ignorá-la, mas para enxergá-la de verdade, e mudar tudo o que parecia definitivo até então. Ela jamais imaginou que aquele dia comum, com cheiro de produto de limpeza e mãos cansadas, fosse o início de uma virada tão grande. Tudo começou de um jeito quase banal, como tantas outras coisas que mudam a vida sem avisar. Um comentário feito no corredor, uma conversa ouvida por acaso, um nome dito em voz baixa por alguém que nunca a tinha notado de verdade. Era uma proposta estranha, distante, quase absurda demais para ser real. Um trabalho fora do país. Um lugar que ela só conhecia pelas imagens da televisão. Uma casa enorme, luxuosa, onde precisavam de alguém de confiança, discreta, dedicada. Alguém como ela. No início, achou que fosse brincadeira. Quem, em sã consciência, escolheria uma mulher simples, invisível aos olhos do mundo, para atravessar oceanos e assumir um papel tão grande? Mas a proposta voltou. Veio por meio de um intermediário, com palavras medidas, promessas vagas e um tom sério demais para ser mentira. Não era apenas um emprego, era uma mudança de vida, e isso assustava mais do que encantava. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. A cabeça girava, presa entre o medo e a esperança. De um lado, a segurança do pouco que ela já conhecia, a rotina dura, o salário curto, a certeza de sobreviver mais um mês. Do outro, um salto no escuro, um país distante, costumes diferentes, uma cultura que ela só conhecia por imagens e histórias. E no meio disso tudo, a pergunta que não a deixava em paz: e se essa for a única chance de mudar tudo? Ela se levantou cedo, caminhou pela casa simples, tocou os móveis como se quisesse se despedir deles. Cada canto carregava marcas da sua luta silenciosa. Pensou na mãe, que sempre dizia que a vida não entrega nada de graça, mas às vezes testa a coragem de quem quer mais. Pensou também no medo de errar, de não ser suficiente, de não dar conta.
porque aceitar aquela proposta não significava apenas mudar de endereço. Significava deixar para trás a versão dela que o mundo insistia em enxergar. Nos dias seguintes, as conversas se intensificaram. As condições eram boas demais para alguém como ela. Salário alto, moradia, estabilidade. Mas também havia regras, silêncio, expectativas não ditas. E isso a deixava inquieta. Quem era, afinal, aquela família que precisava tanto de alguém como ela? Por que justamente ela? O que ninguém estava dizendo em voz alta? Mesmo com o coração apertado, algo dentro dela começou a despertar. Um misto de medo e coragem que crescia a cada pensamento. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar uma vida diferente. Uma vida em que não precisasse abaixar a cabeça o tempo todo. Uma vida em que seu esforço fosse visto. Uma vida em que talvez pudesse ser mais do que a faxineira. Naquela noite, sentada sozinha, ela olhou para o teto e respirou fundo. Sabia que, se aceitasse, nada seria como antes. Havia um peso naquela decisão, mas também uma promessa silenciosa de transformação. E enquanto o relógio marcava as horas, algo dentro dela sussurrava que aquele convite não era apenas uma oportunidade de trabalho. Era o começo de algo que mudaria tudo o que ela acreditava sobre si mesma. E enquanto ela hesitava entre o medo e a esperança, o destino, silencioso, já começava a mover peças que ela ainda nem imaginava. Quando ela atravessou aquelas portas pela primeira vez, sentiu o corpo inteiro enrijecer. Não era apenas o tamanho do lugar, nem o brilho excessivo dos mármores, nem o silêncio pesado que parecia ecoar até nos pensamentos. Era a sensação de estar entrando em um mundo que não havia sido feito para ela. Tudo ali parecia falar outra língua. Os corredores longos, o cheiro de limpeza misturado com perfumes caros, os móveis impecáveis demais para serem tocados sem medo. Cada passo parecia um pedido de desculpa por existir naquele espaço. Ela caminhava com cuidado, segurando a bolsa simples contra o corpo, como se aquilo pudesse protegê-la de olhares invisíveis. E, de certa forma, estava certa. Mesmo sem ninguém dizer uma palavra, ela sentia o julgamento silencioso escorrendo pelas paredes, observando cada gesto, cada movimento inseguro. Era como se o próprio ambiente perguntasse: "O que você está fazendo aqui?" E pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha uma resposta clara. O contraste era brutal. O chão refletia sua imagem de um jeito quase cruel, mostrando uma mulher cansada, de roupa simples, postura contida, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Ao redor, tudo parecia grande demais, caro demais, distante demais. As vozes ecoavam baixas, controladas, como se até o ar tivesse regras. Ela sentiu o peso da própria respiração, sentiu o coração bater forte no peito, como se avisasse que aquele lugar não perdoava erros. Mesmo assim, havia algo ali que a mantinha firme. Talvez fosse a lembrança de tudo que já tinha superado. Talvez fosse o cansaço de viver sempre à margem, de aceitar migalhas, de ouvir não antes mesmo de tentar. Cada passo naquele chão frio era um desafio silencioso às próprias limitações que o mundo insistia em impor a ela. Ela sabia que não pertencia àquele cenário, mas também sabia que ninguém ali conhecia sua história, suas noites sem dormir, suas batalhas travadas em silêncio. Enquanto caminhava, notava olhares rápidos, avaliações silenciosas, como se fosse um objeto fora do lugar. Alguns desviavam o rosto, outros a observavam com curiosidade contida. Ninguém dizia nada, mas tudo dizia. O luxo gritava e o silêncio pesava. Ainda assim, ela manteve a cabeça erguida, não por orgulho, mas por dignidade. Porque, apesar de tudo, ela estava ali por mérito, por coragem, por ter aceitado um desafio que muitos jamais teriam ousado encarar. O ambiente parecia testá-la a cada passo. A grandiosidade do lugar fazia questão de lembrá-la de sua origem simples, da vida difícil que havia ficado para trás. Mas, ao mesmo tempo,
Algo dentro dela começava a mudar. Não era deslumbramento, era consciência. A percepção de que aquele espaço, por mais intimidador que fosse, não definia quem ela era. O luxo não a tornava menor. A diferença social não apagava sua dignidade. Enquanto atravessava aquele cenário quase cinematográfico, uma sensação estranha tomava conta dela. Uma mistura de medo e expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo que mudaria completamente o rumo da sua história. Ela ainda não sabia o que, nem como, mas sentia no fundo do peito que aquele não era apenas mais um emprego. Era o início de algo maior, algo que exigiria força, silêncio, coragem e escolhas difíceis. E enquanto ela seguia adiante, tentando se manter firme naquele mundo que não parecia feito para ela, uma presença observava à distância. Um olhar atento, curioso, que não julgava, apenas observava. Um olhar que começava a perceber o que ninguém mais parecia notar. E naquele instante, sem que ela soubesse, algo começava a se mover. Algo que iria mudar não apenas o destino dela, mas o de todos ao redor. Ela percebeu antes mesmo de entender. Não foi um gesto explícito, nem uma palavra dita em voz alta. Foi algo no ar. Um silêncio diferente, menos duro. Um olhar que não atravessava, que não julgava, que não a reduzia ao uniforme que vestia. Pela primeira vez desde que havia cruzado aquelas portas, alguém parecia realmente enxergá-la, não como função, não como presença invisível, mas como pessoa. E isso, naquele ambiente onde tudo parecia medido por aparência e status, era quase um choque. Ele estava ali, parado a poucos metros, observando com atenção discreta. Não havia arrogância nos olhos dele, nem pressa, nem aquela postura superior que ela já tinha aprendido a reconhecer. Era um olhar calmo, atento, curioso no sentido mais humano da palavra, como se tentasse compreender, não avaliar. E aquilo a desconcertou, porque ela estava acostumada a ser ignorada ou subestimada, nunca verdadeiramente vista. Enquanto continuava seu trabalho, sentia aquele olhar acompanhando seus movimentos, não de forma invasiva, mas presente, cada gesto simples, o pano passando pela superfície, o cuidado em alinhar um objeto fora do lugar, parecia ganhar outro peso. Pela primeira vez, alguém enxergava esforço onde outros só viam obrigação. E isso mexia com algo profundo dentro dela, algo que há muito estava adormecido. Ele percebeu detalhes que ninguém mais notava. O jeito cuidadoso com que ela organizava tudo, como se aquele espaço também fosse, de alguma forma, responsabilidade sua. Percebeu o cansaço nos ombros, mas também a dignidade que não se quebrava. Viu nas mãos marcadas de trabalho uma delicadeza silenciosa e no olhar cansado uma força que não se aprendia em livros. E quanto mais ele observava, mais ficava claro que aquela mulher carregava histórias que ninguém nunca tinha parado para ouvir. Ela, por sua vez, sentia algo estranho ao ser observada daquela forma. Não era desconforto, mas uma espécie de reconhecimento, como se pela primeira vez em muito tempo alguém estivesse enxergando além do uniforme, além da função, além do rótulo. Aquilo despertava uma mistura de cautela e curiosidade. Ela não confiava facilmente. A vida tinha ensinado a ser reservada, a se proteger. Ainda assim, havia algo naquele olhar que não exigia nada. Não cobrava nada, apenas estava ali, atento. O ambiente ao redor parecia suspenso no tempo. O luxo continuava o mesmo, as paredes imponentes, o silêncio quase solene, mas havia algo diferente no ar. Um fio invisível se esticava entre os dois, conectando mundos que nunca deveriam se cruzar, mas que de alguma forma estavam agora no mesmo espaço. E esse fio, ainda frágil, carregava uma promessa silenciosa de mudança. Ela sentiu o coração acelerar por motivos que não conseguia explicar. Não era atração, não era encanto imediato. Era reconhecimento,
como se pela primeira vez em muito tempo alguém estivesse vendo além das aparências e enxergando a mulher por trás da função. Aquilo a desarmou. Fez com que se endireitasse, respirasse fundo e se lembrasse de quem era antes da vida endurecer seus passos. Ele, por sua vez, sentiu algo que não sentia há anos. Um incômodo bom, quase desconfortável. Uma sensação de que aquela mulher simples carregava uma história que merecia ser ouvida. E naquele instante silencioso, enquanto o mundo parecia seguir seu ritmo distante, algo começava a se mover por dentro dele. Não era paixão, nem curiosidade superficial. Era um reconhecimento profundo de humanidade. E assim, naquele encontro aparentemente comum, algo começou a mudar. Nada foi dito, nada foi prometido. Mas o que se formou ali foi um ponto de virada silencioso, uma conexão que ainda não tinha nome, mas que já carregava o peso de algo importante. Como se o destino, discretamente, tivesse decidido se apresentar sem avisar. Ela caminhava pelos corredores daquela casa imensa, como quem pisa em território que não lhe pertence. O mármore frio sob os pés, os lustres impecáveis, os móveis que pareciam mais peças de museu do que objetos de uso. Tudo ali gritava riqueza, poder, distância. Mas, paradoxalmente, era naquele cenário tão grandioso que ela percebia o quanto as pessoas ao redor eram pequenas por dentro. Havia abundância de dinheiro, mas escassez de humanidade. E talvez por isso sua presença, simples e silenciosa, destoasse tanto daquele ambiente que parecia viver de aparências. Ela não falava alto, não chamava atenção, não disputava espaço, fazia o que precisava ser feito com cuidado quase artesanal, como se cada gesto fosse uma forma de respeito, não apenas pelo trabalho, mas por si mesma. Enquanto os outros atravessavam os corredores com pressa e arrogância, ela caminhava com calma, observando detalhes que ninguém mais percebia. Um porta-retrato torto, uma planta esquecida, um silêncio pesado em determinados cômodos. E era nesse silêncio que a diferença começava a aparecer. Porque enquanto muitos ali confundiam poder com autoridade e riqueza com valor, ela carregava algo que não se comprava. Sensibilidade, um tipo de atenção que não vinha do dever, mas do sentir. Ela percebia quando alguém estava triste antes mesmo da pessoa admitir. Notava o peso no ar, o cansaço escondido nos gestos, a solidão disfarçada por roupas caras. E talvez fosse exatamente isso que começava a incomodar. O fato de que, sem dizer uma palavra, ela enxergava aquilo que todos preferiam ignorar. Era impossível não notar o contraste. De um lado, pessoas cercadas de luxo, mas emocionalmente distantes, vivendo em um mundo onde tudo era aparência, controle e silêncio. Do outro, aquela mulher simples, de roupas discretas e mãos calejadas, que carregava uma sensibilidade quase desconcertante. Ela não tinha títulos, nem posição social, mas tinha algo raro, presença. E essa presença começava a incomodar porque iluminava verdades que muitos preferiam manter escondidas. Ele, especialmente, sentia isso com intensidade. Observava de longe, tentando entender por que aquela mulher, aparentemente comum, despertava algo tão desconfortável dentro dele. Não era atração imediata, nem curiosidade superficial. Era algo mais profundo, quase uma ameaça silenciosa ao mundo que ele havia construído. Porque ela não se curvava à imponência do lugar, não se diminuía diante do luxo, não buscava a aprovação. Apenas existia, inteira, firme, real. E quanto mais ele a observava, mais percebia o contraste entre o brilho artificial que o cercava e a luz discreta que ela carregava. Um brilho que não vinha de joias, nem de status, mas de uma força silenciosa, de uma dignidade que não precisava ser anunciada. Era como se, naquele ambiente onde tudo era excesso, ela fosse a única coisa verdadeira. Ela não falava muito, mas quando falava, havia peso em cada palavra. Não porque falasse bonito, mas porque falava com verdade.
E isso, para quem estava acostumado a ouvir apenas discursos vazios e bajulação, soava quase como um choque. Aos poucos, sem perceber, ele começava a se questionar, não sobre ela, mas sobre si mesmo, sobre o que realmente importava, sobre o que havia se perdido no caminho até ali. E enquanto essa tensão silenciosa crescia, enquanto os olhares se cruzavam e se desviavam, algo começava a mudar no ar daquela casa. Algo sutil, quase imperceptível, mas poderoso. A presença dela não passava despercebida. Ela transformava o ambiente simplesmente por existir ali. E era justamente isso que tornava tudo tão perigoso, tão inesperado. Porque quando alguém entra na sua vida sem pedir permissão e começa a despertar partes de você que estavam adormecidas, nada mais permanece igual. E era exatamente isso que estava prestes a acontecer. Ela começou a sentir o peso dos olhares antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Não eram gritos, nem acusações diretas. Eram silêncios que cortavam, pausas longas demais, cochichos interrompidos quando ela se aproximava. Um tipo de julgamento que não precisava ser dito em voz alta para machucar. Bastava a forma como desviavam os olhos, como os sorrisos desapareciam quando ela entrava na sala, como as conversas cessavam por um segundo a mais do que o normal. Era ali que o conflito começava a tomar forma, silencioso, mas constante, como uma pressão invisível apertando o peito. Ela sentia que sua presença incomodava, não por algo que tivesse feito, mas por aquilo que ela representava. Uma mulher simples, sem títulos, sem sobrenome de prestígio, caminhando por espaços onde só circulavam pessoas acostumadas a serem admiradas. E isso parecia provocar algo profundo nos outros, um desconforto difícil de admitir, uma ameaça silenciosa ao equilíbrio que eles acreditavam dominar. Porque quando alguém que não pertence àquele mundo entra sem pedir permissão, ela expõe o quanto aquele mundo é frágil. Os comentários vinham em forma de elogios tortos, perguntas disfarçadas de gentileza, observações que pareciam inofensivas, mas carregavam julgamento. Ela é esforçada, diziam, como se isso fosse o máximo que ela pudesse ser. Pelo menos é educada, completavam, como se a educação fosse um favor e não um direito. Cada palavra era uma tentativa sutil de colocá-la de volta no lugar que acreditavam ser o dela. E ainda assim, ela permanecia ali, firme, sem elevar a voz, sem se justificar, sustentando sua dignidade como quem sustenta um segredo precioso. O mais difícil não era o desprezo explícito, mas a sensação constante de não pertencimento. Estar presente e, ao mesmo tempo, ser tratada como invisível, como se sua existência fosse tolerada, nunca realmente aceita. Ainda assim, havia algo nela que não se quebrava. Um silêncio que não era submissão, mas resistência. Um olhar que não implorava aprovação, apenas seguia em frente. E isso, paradoxalmente, incomodava ainda mais. Porque enquanto alguns tentavam reafirmar seu poder através da exclusão, ela demonstrava, sem perceber, uma força silenciosa que desestabilizava toda a hierarquia daquele lugar. A cada gesto simples, a cada atitude genuína, ficava mais evidente que o verdadeiro valor não estava nas roupas caras, nem nos títulos, mas na integridade que ela carregava sem esforço. E essa verdade começava a ecoar, ainda que ninguém ousasse admitir. Os olhares se tornavam mais atentos, os sussurros mais frequentes. Alguns a observavam com desprezo, outros com curiosidade, e havia aqueles que começavam a se sentir ameaçados por aquilo que não conseguiam controlar. Porque ela não competia, não disputava espaço, ela apenas existia. E, paradoxalmente, isso era o suficiente para desestabilizar todo um sistema baseado em aparências. Era nesse ambiente tenso, carregado de julgamentos silenciosos e emoções mal resolvidas, que algo começava a se mover por baixo da superfície. Algo que ainda não tinha nome, mas que já fazia ruído. Um conflito que não precisava de gritos para ser sentido. Um confronto entre o que se ostenta e o que se é de verdade.
E mesmo sem perceber, ela já estava no centro disso tudo, caminhando com passos firmes em um terreno onde poucos tinham coragem de pisar. Aos poucos, quase sem que ninguém percebesse, algo começou a mudar no ar daquela casa. Não foi um acontecimento grandioso, nem um gesto escancarado. Foi algo sutil, feito de pequenos instantes que, somados, começaram a desenhar um novo tipo de presença. Ele passou a notar coisas que antes ignorava, o modo como ela entrava em silêncio, como organizava tudo com um cuidado quase invisível, como deixava cada espaço mais leve sem jamais tentar se impor. Não havia pressa em seus movimentos, apenas uma calma firme, como quem carrega dentro de si um mundo inteiro que aprendeu a proteger. Os encontros entre eles começaram assim, breves, quase acidentais, um olhar que durava um segundo a mais do que o normal. Um bom dia respondido com atenção verdadeira. Um copo de água deixado discretamente ao lado da mesa, exatamente quando ele precisava. Nada era exagerado, nada parecia calculado. E talvez por isso mesmo fosse tão desconcertante. Pela primeira vez em muito tempo, alguém se aproximava sem pedir nada em troca, sem querer provar valor, sem disputar espaço. Ela não tentava impressionar, não falava alto, não se justificava, não pedia reconhecimento, apenas fazia. E naquele silêncio simples, havia algo que começava a desmontar as defesas que ele havia construído ao longo de uma vida inteira. Era como se, aos poucos, aquela presença discreta estivesse tocando um ponto esquecido, um lugar que ele mesmo havia trancado por medo de sentir demais. Os dias passaram e a distância entre eles começou a diminuir, não em passos largos, mas em detalhes quase imperceptíveis. Um olhar que se cruzava por mais tempo, um gesto de cuidado que não precisava de explicação. Um silêncio compartilhado que, curiosamente, dizia mais do que qualquer conversa longa. Havia uma linguagem ali que não precisava de palavras, apenas de atenção, e isso mexia com ele de um jeito inesperado. Ela, por sua vez, não parecia perceber o impacto que causava. Continuava sendo quem sempre foi, gentil, firme, silenciosa quando precisava, forte quando ninguém estava olhando. Talvez fosse justamente isso que despertava algo novo, o fato de ela não tentar ser vista, mas ainda assim ser impossível de ignorar. A cada dia, a presença dela deixava de ser apenas parte da rotina e passava a ocupar um espaço mais profundo, quase essencial. E enquanto o ambiente ao redor permanecia o mesmo, as mesmas paredes frias, os mesmos olhares julgadores, as mesmas regras não ditas, algo começava a se transformar por dentro. Um vínculo silencioso ia se formando, feito de pequenos gestos, de respeito mútuo, de uma conexão que não pedia permissão para existir. Era como se, sem perceber, ambos estivessem atravessando uma linha invisível, deixando para trás aquilo que conheciam, mesmo sem saber exatamente o que encontrariam do outro lado. O que nenhum dos dois dizia em voz alta começava a se tornar impossível de ignorar. E naquele espaço, onde o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra, algo novo se aproximava lentamente, carregando consigo a promessa de uma mudança que ainda não tinha nome, mas que já fazia o coração bater diferente. O silêncio daquela casa começou a pesar de um jeito diferente a partir do momento em que a verdade começou a escorrer pelas frestas. Não foi uma revelação abrupta, nem uma confissão dramática. Foi algo que se revelou aos poucos, quase como se o próprio tempo tivesse decidido contar a história por ela. Um comentário solto, uma reação contida, um olhar que demorava mais do que o normal quando alguém tocava em certos assuntos. E, de repente, o que antes parecia apenas discrição começou a ganhar contornos de dor antiga. Ela não falava do passado, mas o passado falava através dela. Nos gestos cuidadosos demais, no jeito de proteger quem estava por perto, na forma como se encolhia quando alguém levantava a voz. Havia marcas que não estavam no corpo,
mas que se revelavam na maneira como ela respirava fundo antes de responder, no silêncio prolongado diante de perguntas simples, no esforço visível para manter a postura mesmo quando algo a atingia por dentro. Aos poucos, quem observava com atenção começava a entender que aquela mulher carregava muito mais do que o peso das tarefas diárias. Aos poucos, fragmentos da história surgiam. Uma infância interrompida cedo demais, responsabilidades assumidas antes do tempo, perdas que nunca foram choradas em voz alta. Havia uma força ali, sim, mas não a força exibida, e sim aquela que nasce da sobrevivência. Uma força silenciosa, moldada por quedas repetidas e pela decisão constante de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia desabar. Cada detalhe revelado tornava impossível ignorar o quanto aquela mulher havia aprendido a se manter de pé sozinha. E então veio o momento em que tudo fez sentido. O jeito atento, o cuidado exagerado, a empatia que parecia vir de um lugar profundo. Não era bondade ingênua, era resistência. Não era submissão, era maturidade. Ela não estava ali por acaso, nem por falta de opção. Estava ali porque a vida a havia ensinado a transformar dor em presença, ausência em força, silêncio em sabedoria. E isso mudava completamente a forma como ela era vista. Aos poucos, quem antes a enxergava apenas como parte do cenário, passou a perceber que havia ali uma história inteira sendo sustentada em silêncio. Cada gesto simples carregava um passado intenso, cada palavra medida escondia batalhas vencidas sozinha. E quanto mais essa verdade vinha à tona, mais impossível ficava ignorar o impacto daquela mulher naquele ambiente. Algo dentro dela ecoava nos outros, despertando respeito, curiosidade e até desconforto, porque revelava o quanto muitos ali nunca haviam enfrentado nada parecido. Era como se, sem levantar a voz, ela estivesse mostrando que força não precisa gritar, que dignidade não depende de status, e que algumas pessoas carregam mundos inteiros dentro de si sem jamais pedir reconhecimento. E à medida que essa compreensão começava a se espalhar, uma sensação silenciosa tomava conta do ambiente, a de que aquela presença não era comum, e que nada dali permaneceria igual depois que sua história começasse a ser realmente enxergada. O momento da escolha chega de forma silenciosa, quase imperceptível, mas carregado de um peso que transforma tudo. Não há anúncio, não há plateia. Há apenas aquele instante em que o coração entende algo, antes mesmo da mente aceitar. Ele percebe que já não consegue fingir neutralidade, que o que sente ultrapassou a linha do cuidado, da curiosidade ou da simples admiração. Algo mudou, e mudou de forma irreversível. A presença dela já não é apenas parte da rotina, tornou-se parte do que ele é quando ninguém está olhando. É nesse ponto que o conflito se instala de verdade. De um lado, o mundo que sempre conheceu, as expectativas de quem o cerca, as tradições silenciosas que moldaram sua vida desde cedo. Um caminho previsível, seguro, aprovado por todos. Do outro, algo que não se explica com lógica, apenas se sente. Um sentimento que cresce nos detalhes, no jeito como ela escuta sem julgar, no cuidado silencioso que oferece sem pedir nada em troca, na força que carrega mesmo depois de tudo o que a vida já tirou dela. Não é paixão impulsiva, é reconhecimento. É a sensação de finalmente enxergar alguém por inteiro. Ele tenta resistir, tenta racionalizar, convencer a si mesmo de que aquilo é passageiro, que não passa de empatia ou gratidão. Mas cada tentativa de afastamento só torna a presença dela mais evidente. Em cada gesto simples, ele percebe algo que nunca encontrou em ambientes luxuosos ou em relações construídas por conveniência. E quanto mais tenta ignorar, mais claro fica que fugir desse sentimento seria negar a si mesmo. A dúvida começa a se tornar insuportável. Seguir o caminho que todos esperam significa manter a aparência, o status,
o conforto, mas significa também sufocar algo que começou a crescer de forma honesta, silenciosa e verdadeira. Ao mesmo tempo, escolher o que o coração aponta exige coragem, exige romper expectativas, enfrentar julgamentos, desafiar estruturas que sempre pareceram inquestionáveis. Não é uma decisão romântica no sentido idealizado. É uma escolha que cobra preço, que exige maturidade e entrega. E é justamente nesse conflito que ele se vê diante do espelho da própria vida. Percebe que passou anos cumprindo papéis, seguindo roteiros escritos por outros, sem nunca se perguntar o que realmente o fazia sentir vivo. Agora, pela primeira vez, existe algo que não pode ser ignorado, algo que o faz questionar quem ele é quando ninguém está olhando, e quem ele quer ser quando todas as máscaras caem. O silêncio entre eles começa a dizer mais do que qualquer palavra. Cada encontro carrega tensão, expectativa, medo e esperança misturados. O olhar que se cruza por segundos parece carregar decisões inteiras. E mesmo sem nenhuma promessa dita, algo profundo se forma ali, como se ambos soubessem que aquele momento não é apenas um capítulo passageiro, mas o início de uma escolha que vai mudar tudo. É nesse ponto que a história se inclina, quando o coração pesa mais que a razão, e a decisão que se aproxima não diz respeito apenas ao amor, mas à coragem de assumir quem se é de verdade. E é exatamente aqui, nesse instante suspenso entre o que foi e o que ainda pode ser, que tudo começa a se transformar. O momento da virada não chega com fogos, nem com anúncios grandiosos. Ele chega silencioso, quase tímido, como quem pede licença para mudar tudo. É nesse ponto da história que a mulher que antes era vista apenas como a funcionária, a invisível, a que passa despercebida, começa a ocupar um espaço que ninguém jamais imaginou. Não porque alguém a colocou ali, mas porque ela mesma passou a enxergar o próprio valor. E isso muda tudo ao redor. Aos poucos, o olhar das pessoas muda, não por causa de roupas novas ou de um título repentino, mas porque algo nela se transforma. A firmeza nos passos, a serenidade no jeito de falar, há uma dignidade que não pede permissão. Ela não tenta provar nada, e talvez seja exatamente isso que a torna tão impossível de ignorar. A mulher que antes caminhava de cabeça baixa, agora atravessa os mesmos corredores com a postura de quem sabe quem é, mesmo que o mundo ainda esteja tentando entender. O mais impactante é perceber que a mudança não veio do acaso. Não foi sorte, nem milagre repentino. Foi consequência de escolhas silenciosas, de noites difíceis, de lágrimas engolidas, de força construída quando ninguém estava olhando. Enquanto muitos enxergavam fragilidade, havia resistência. Onde julgavam submissão, existia caráter. E quando o cenário começa a virar, fica claro que tudo aquilo que antes parecia fraqueza era, na verdade, preparação. As pessoas ao redor sentem o desconforto dessa transformação. Alguns se surpreendem, outros se sentem ameaçados. Há quem tente diminuir, quem duvide, quem murmure pelos cantos. Mas há também quem finalmente enxergue. O olhar que antes passava por ela, agora para. O silêncio que antes ignorava, agora escuta. E nesse espaço novo nasce algo poderoso. Respeito. Não imposto, não exigido, conquistado. Ela não precisa anunciar sua força. Ela simplesmente é. E isso desestabiliza quem construiu a própria identidade em cima de aparências, títulos e controle. Porque quando alguém se levanta com verdade, todo o cenário muda, a energia muda, as relações mudam, o jogo vira, e é nesse ponto que a história deixa de ser sobre alguém que foi ferido e passa a ser sobre alguém que escolheu não se perder. O que antes parecia um destino cruel começa a revelar outro desenho. Um caminho que não foi traçado por privilégios, mas por coragem. Cada passo agora carrega um peso diferente, uma consciência nova. Não é vingança nem revanche. É crescimento. É libertação.
É a constatação silenciosa de que ninguém pode apagar quem você é quando você decide se reconhecer. E é exatamente nesse instante, quando a mulher que foi subestimada passa a ocupar o centro da própria história, que tudo ao redor começa a se reorganizar. O que parecia fim se transforma em ponto de virada. O que parecia perda revela propósito. E o que parecia impossível começa, finalmente, a se desenhar como inevitável. Se essa história tocou você em algum ponto, se em algum momento você se reconheceu nessa mulher, nessa luta silenciosa, nessa força que nasce mesmo quando tudo parece perdido, então fica aqui o meu convite. Se inscreva no canal agora. Esse espaço é para quem sente, para quem já caiu, levantou e continua acreditando que ainda existe algo maior esperando por nós. Se essa história mexeu com você, deixe um like para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo e se sentirem acolhidas também. E ative o sininho, porque toda semana tem uma nova história que pode tocar exatamente onde você mais precisa. E eu quero muito te ouvir. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou nessa história. Pode ser uma palavra, uma frase, um sentimento. Escreve o que ficou no seu coração depois de tudo isso. E antes de sair, assiste ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele continua essa jornada e pode trazer exatamente a resposta que você estava procurando.